Eu não me quero alongar neste sentido, mas as mulheres são uma grande bênção e têm um papel muito importante na igreja. E por isso vocês irão ver mulheres a pregar aqui nesta igreja também. Não que elas tenham o ofício de apóstolas ou de pastoras, mas porque elas têm o dom de ensino, têm o dom de encorajar, de profetizar, de evangelizar. E essas mulheres todas têm o seu lugar próprio e são uma bênção. E hoje eu quero convidar a Célia, a minha esposa, para ensinar a palavra de Deus a vocês. Amém? Vamos recebê-la então. Glória a Deus. Olá, bom dia. Aqui o João Tomás deu-me assim uma olhada de encorajamento, então estava assim um bocado a tremer. Ele olhou assim para mim e deu-me assim um sorriso do género: vai, vai, vai com força. Obrigada. Olá, bom dia a todos aqueles que eu ainda não cumprimento. Quase que foram todos, consegui quase falar com todos antes da reunião começar. E eu queria já ir para a palavra. Antes de mais, vamos orar, está bem? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua presença, agradecemos pelo privilégio de podermos estar reunidos livremente, sem qualquer medo ou preocupação, acerca da liberdade que temos de ouvir e estar com a nossa Bíblia aberta. Estamos reunidos em Teu nome. Te agradecemos por esse privilégio, Senhor. Também te quero agradecer, Senhor. E já te pedi e agora agradeço-te porque me ouviste. Dá-me, Senhor, a Tua palavra no abrir da minha boca, que não seja aquilo que eu penso ou aquilo que eu quero, mas o que Tu queres, para que vá de encontro à necessidade de cada pessoa aqui presente hoje. E traz liberdade, libertação, salvação e vitória à vida de cada pessoa que está aqui e que futuramente poderá ouvir esta mensagem. E isto eu te peço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, no capítulo 3. Eu quero entrar já na palavra, sem grandes rodeios. Eu quero dizer que começámos a semana passada a ouvir uma mensagem sobre o pecado, terminou-se a série sobre os fundamentos do Evangelho e agora começámos a falar um pouco acerca do pecado. Até arrepia, não é? Hoje em dia as pessoas não gostam muito de ouvir esta palavra. Acham que há uma ideia de que tudo é permitido, portanto, se para mim não é pecado, não é pecado. Se para ti é, então para ti é. E a Bíblia não é assim. A Bíblia não é uma opção. Para uns é, para outros não é. Não. É ou não é? Por isso a Bíblia diz, a vossa palavra seja sim, sim, não, não. Porque para Deus é assim. Ou é pecado ou não é pecado. Não é mais ou menos pecado. Estamos entendidos? Então, quando nós nos aproximamos da palavra de Deus para estudar acerca do pecado, temos de ter esta consciência de que há coisas que vão ser confrontadas, a palavra vai confrontar na nossa vida. E é assim ou é não, não é mais ou menos, não é assim assim. E temos de ter esta convicção e temos de estar dispostos àquilo que a palavra de Deus nos vai expor e aceitar. Ainda há pouco dissemos numa das músicas, Jesus Cristo é o meu Senhor. Sabe, é o meu Senhor não é um emblema bonito, não é um autocolante que a gente põe no carro a dizer Jesus é o meu Senhor, Jesus é o Senhor. Não é uma frase bonita, não é um clichê dentro da igreja. Tem de ser uma realidade. Porque o que é o Senhor? Ser o Senhor. Hoje em dia nós tratamos, o Senhor isto, o Senhor António, o Senhor Joaquim, o Senhor... E banalizamos essa palavra, mas antigamente... Não é? Se formos assim mais para trás, o Senhor era alguém que era o dono, possuía terras, possuía empregados, possuía dinheiro, possuía posição e era o Senhor fulano de tal. Porque tudo o resto era resto. Era o povo, não eram os senhores. Os senhores eram aqueles que tinham posse de algo. Então,
Se nós dissemos que Jesus Cristo é o meu Senhor, significa que é Jesus que tem posse da minha vida. Se Ele tem posse, Ele é que diz o sim, sim e o não, não. Se nós avançarmos para o estudo da Palavra de Deus, não só hoje, mas todos os dias, todos os domingos, com este pensamento, nós vamos usufruir daquilo que Deus tem para nós. Ok? E este é o meu desejo, sabe? De modo nenhum estou aqui hoje e então a falar sobre o pecado do género. Eu sou perfeita, praticamente não peco, e vocês, cambada de pecadores, ouçam o que é que eu tenho a dizer. Não, não é essa a minha posição de todo. Sou igual a vocês, farinha do mesmo saco. Tenho as mesmas lutas. Se não é por um lado, é por o outro. As minhas lutas podem ser diferentes, mas não deixam de ser lutas. E eu também luto com o pecado. Então, isto só para esclarecer, que a palavra é para todos. E eu estou incluída. Ok? Então, vamos ler em Romanos 3, este Romanos 3 vai fazer como que uma recapitulação da aula passada, da primeira aula. Isto é vício. Da reunião passada. Versículo 19 diz assim: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Esta foi a lição da semana passada, onde nos mostrava, por uma comparação, que a lei era o marido e nós éramos a esposa, e estamos amarrados à lei, e a lei nos mostra o nosso pecado e por isso nos condena. E o que é que nós vimos? Que a lei de Deus é perfeita, mas essa mesma lei nos condena. Então, porque ela nos condena, porque nos faz pecadores, estamos condenados à morte. O salário do pecado é a morte. O pagamento de quem é pecador é, olha, toma lá o teu salário ao final da tua vida, é morte. Morte eterna. É o pagamento que nós temos. Porque a lei nos coloca debaixo dessa condenação. Então, como é que nós podemos nos livrar desta condenação? Através da morte. Mas há aqui uma coisinha. Ou a lei morre, e a lei foi dada por Deus, por isso a lei de Deus é perfeita, é pura, é justa e é eterna. Não morre. Então temos aqui uma questão. Então, se a lei não pode morrer porque o Deus que a falou é eterno e por isso a sua lei é eterna, há outra parte então que tem que morrer. Somos nós. Mas, se nós morremos debaixo da lei, o que é que nos acontece? Estamos condenados à morte eterna, à separação eterna de Deus. Então temos aqui um grande berbicacho, um grande problema. A lei não pode morrer, mas se nós morremos debaixo da lei, estamos condenados. O que é que aconteceu? Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, para o justo morrer pelo pecador. E nele nós morremos com ele. A palavra de Deus diz que nós morremos com ele. Então ele cumpriu a lei. Se você der assim uma virada de página logo aí no 5:18, em Romanos 5:18 diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida.
Versículo 19 diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E nós sabemos que o único que obedeceu perfeitamente à lei de Deus foi Jesus Cristo. E então, através de Jesus Cristo, Ele tomou o nosso lugar, nós morremos com Ele, mas quando nós morremos com Ele, morremos para a lei. Agora, ressuscitamos em Cristo, com Cristo, para uma nova vida. Então, vamos continuar a ler aí o versículo 21. Mas agora se manifestou, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Diga lá qual é a palavra que vem aí a seguir. Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. E isso inclui-nos a nós, porque nenhum de nós aqui, eu creio, não é, que é judeu. Então nós estamos incluídos nesta salvação, nesta justificação pela fé em Jesus Cristo. Ok? Então, a Bíblia diz que nós fomos justificados pela fé em Jesus Cristo. A questão agora põe-se, não é? Eu tenho aqui assim um título. Diz assim: cuidado com o que veste e o que come. E isto não é uma aula de nutrição e de moda, está bem? Agora, vamos ver aí que se Jesus veio e morreu no nosso lugar, nós estamos mortos para a lei e vivos para Deus em Cristo. Veja aí na outra página, em Romanos 6, versículo 11. Diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lá está, aquele que tem o comando da nossa vida, que é dono da nossa vida. Nós vimos a semana passada que, diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E nós aprendemos a semana passada que nós, quando vimos a Cristo, passamos a ter duas naturezas. A velha natureza e a nova natureza. A velha natureza é a natureza da carne. E é aquela que nos puxa para o pecado, que nos atrai para o pecado. E a nova natureza é um novo homem, nascido de novo, que é atraído pelas coisas espirituais, pelas coisas de Deus. Ok? Então, vamos ver hoje, agora, através da palavra de Deus, como é que nós podemos vencer o pecado. Veja aí Romanos 6, já aí estamos, no versículo, vamos ler do versículo 1 em diante. Hoje, então, vamos ler bastante. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? É uma pergunta. E esta é a pergunta
que Deus nos faz hoje a todos nós. Se nós estamos mortos para o pecado em Cristo, como é que ainda vamos viver nele? Versículo 3 diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo, na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Isto é uma boa notícia. Diga, eu já não vou morrer. A morte já não tem domínio sobre mim. Ok? Versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E agora começa. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Esta é uma palavra, já lemos algumas e eu saltei as justificações, mas concupiscência são desejos descontrolados. Uma concupiscência é um desejo descontrolado. Versículo 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos de entre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Vamos só fazer uma pausa aqui e voltarmos a recordar aquilo que já foi dito acerca da nossa velha natureza, o nosso corpo, que é a nossa carne que nos puxa para o pecado. E aqui está a dizer, para nós não permitirmos que reine o pecado no nosso corpo. Não reine, diz, não reine. O que é reinar? Reinar vem de um rei. Então o que é que a Bíblia nos está a dizer? Está a dizer, não deixem que o pecado seja o rei e se assente no trono da vossa vida. Não deixem ele reinar. Não deixem ser ele a ditar as regras do que vocês fazem ou deixam de fazer. Não permitam isso. E o que é que diz mais? Diz assim, no versículo 13, no versículo 12 diz, não deixem ele reinar, e no versículo 13 diz assim, nem tampouco apresenteis os vossos membros, mãos, pés, não é? Os braços, as pernas, não a apresentem ao pecado. Olá, estás bom? Olha, quero-te apresentar aqui. Olha, esta blusazinha é assim boa para tirares e meteres aqui na tua mala que é grande e podes levar. Não apresente o seu membro ao pecado. Estão-me a entender? É o que a Bíblia está a dizer. Não apresentem os vossos membros ao pecado. Não os levem a apresentar. Olha, estás a ver aqui? Está aqui. Estou-te a apresentar o pecado. Estou-te a apresentar aqui... olha, anda cá. Sabias que aquela pessoa fez isto, fez aquilo? Não apresente o seu membro, a sua boca, as suas mãos e os seus pés ao pecado. Não lhes apresente o pecado. Diz assim, mas fazemos o que então? Na continuação do versículo 13. Mas apresentai-vos a Deus.
apresente-se presente a Deus. Às vezes nós lemos versículos e dizemos: nós somos o templo do Espírito Santo. Quem é que já sabia esse versículo? Nós somos o templo do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo habita em nós. Quando nós apresentamos os nossos membros ao pecado, quem é que lá está ao pé de nós? Está lá o Espírito Santo. Quando nós nos apresentamos a Deus, quem lá está? O Espírito Santo. Sabe que Deus vê tudo o que nós fazemos. Então Ele diz assim, em vez de apresentares ao pecado, apresenta a Deus como vivos de entre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, as minhas mãos, os meus braços, as minhas pernas, a minha boca serve de instrumento de justiça e não instrumento de iniquidade. E que mais é que a Bíblia diz? Versículo 14. Diz assim, este versículo é tremendo, irmãos. Diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não estás debaixo da lei que te oprimia, que dizia: não darás falso testemunho, não cobiçarás, não matarás, não servirás outros deuses, não te encurvarás a nenhuma imagem de escultura, honra teu pai e tua mãe. Tudo isso, toda essa lei que nos condena, porque nós não fazemos o que a lei diz. Somos pecadores. Mas a Bíblia está a dizer, ei, atenção, o pecado já não tem domínio sobre vós, porque já não estás casado com a lei, mas estás casado com a graça. Estás debaixo da graça. E graça tem um nome. E o seu nome é Jesus Cristo. Tu estás debaixo do domínio de Rei Jesus Cristo. E Ele é um bom Rei. Não estás debaixo do pecado. Não estás debaixo do domínio do pecado. Às vezes dizem, a carne é fraca. É isso mesmo. Ela é tão fraca, que pelo poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, você e eu conseguimos dominar o pecado e permitir que Ele não reine nos nossos corpos. Esta é que é a verdade. Não é, a carne é fraca, eu tive que fazer. Não consegui me controlar. Eu sei. Eu também sei o que isso é. Mas eu quero vos dizer, mediante aquilo que a palavra de Deus diz, que isso são desculpas. Desculpas do velho homem, que apresenta os seus membros ao pecado, em vez de apresentá-los a Deus e dizer, não vou fazer isto. Porquê? Porque o Espírito Santo que está dentro de mim me dá o poder de vencer o pecado. Veja. Deus envia o seu Filho, ressuscita o seu Filho dentre os mortos para lhe dar a vida eterna. E Deus é capaz de dar a vida eterna e não lhe é capaz de dar a vitória sobre o pecado? Que Deus é este então? Era um Deus muito fraco. Deus, através do seu Espírito Santo, que está a habitar dentro de nós, nos deu poder para dominar, vencer o pecado. Diz assim o versículo 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Diga comigo, de modo nenhum. Não é de modo nenhum. Não, é de modo nenhum. As mães é que sabem este tom. As mães é que sabem como é que isto funciona. Versículo 16 diz assim. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. O que é que querem que eu acrescente mais aqui? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado,
obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para... Agora está a dar aqui uma volta ao estômago. A outra está-lhe a dar um ataque cardíaco. Vem aquela palavra que a gente... Santificação. Até me arrepiei. Eu falo por mim, parece que o crente começa a ter arrepio desta palavra. Ai, santificação. Estamos debaixo da graça, mas estamos debaixo da graça para santificação. É uma palavra que existe na Bíblia, não podemos fugir dela. Versículo 20. Porque quando erais servos do pecado, estavais livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Se você já veio a Cristo, se eu já vim a Cristo, e se nos envergonhamos das coisas que fizemos, do pecado que praticamos, agora que somos servos da justiça, que viemos a Deus... Não devemos voltar atrás e achar, não tem mal nenhum. Se nos envergonhamos do pecado, então agora, lembremos que o fim dessas coisas era a morte, vivamos em santificação. Versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para, outra vez esta palavra, santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Hoje, irmãos, esta palavra é uma palavra pesada. Isto é mais pesado que o cozido à portuguesa que nós vamos comer a semana que vem. Porque... E cada vez é mais fácil pecar. Cada vez é mais fácil pecar. Há muita coisa que se pode fazer escondido, que podemos pecar a escondidos, que nunca ninguém nos vai descobrir. Jesus disse, quando foi confrontado, dizer assim, é lícito deixar a mulher por qualquer coisa, por qualquer... situação, ou então se a mulher casar com este ou com aquele é adultério. E Jesus respondeu, diz assim, olha, se alguém em seu pensamento imaginar-se com outra pessoa que não seja o seu cônjuge, já está a adulterar. E nós temos a capacidade hoje em dia, com a internet e tudo, com tanto meio de comunicação, nós podemos manter os nossos pecados muito bem guardadinhos num lugar de estimação e nunca sermos descobertos. Mas o Senhor vê tudo. O Senhor vê tudo. Vamos ver aí, capítulo 8, versículo 1, 2... Diz assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Me livrou da lei, do pecado e da morte. Mas quem é que me livrou da lei do pecado e da morte? A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Agora veja aí o versículo 11. Diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita.
De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. E aqui está a chave para a nossa vida de santificação. Pelo Espírito, mortificar as obras da carne. Mortificar o pecado. Como é que eu vou fazer isso? Em primeiro lugar, eu tenho que ter a consciência que estou em Cristo, agora o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos habita em mim. Se nós pensarmos bem, o Espírito Santo que arrancou Jesus Cristo dos mortos habita em nós. E é Ele que nos dá o poder para vencer o pecado. Para mortificar as obras do corpo. Os desejos descontrolados do nosso corpo. É o Espírito Santo que habita em nós. Então eu vou fazer o quê? Vou-me deitar na minha caminha, sentar no meu sofazinho confortável, vou dizer, pronto, estou aqui à espera que o Espírito Santo tire todas as minhas ideias, todas as minhas vontades más, os meus apetites descontrolados, peço perdão. Tudo isso é suficiente? Não é suficiente. Nós temos de ser colaboradores do Espírito Santo. Porque vimos anteriormente que se nós observarmos em Romanos 6 diz, não apresentes os teus membros, mas apresentam a Deus. Não apresentes ao pecado, mas apresenta a Deus. Então quem é que apresenta? Somos nós. O Espírito Santo não vai obrigá-lo a ir para onde você não quer ir. Vocês, hoje, se calhar quando o despertador tocou, sentiram dentro de vocês, dizer assim, hoje é dia de ir à igreja. Quem é que vos impulsionou a vir? A contrariar a vontade de ficar? O Espírito Santo, mas não foi ele que vos picou com um alfinete. Quem é que pôs as perninhas fora da cama? É uma colaboração. É uma colaboração. E a santificação é uma colaboração com um Deus Todo-Poderoso que habita dentro de nós. Não é algo que nós nos esforçamos, porque eu já ouvi pessoas dizer assim, irmão, tem que se esforçar. Tem que se esforçar para não fazer, tem que se esforçar para não dizer, tem que se esforçar. Irmãos, há gente aí fora que se esforça muito, mas não consegue. Porque nós precisamos de uma força maior. Porque este corpo está condenado à morte e ele puxa-nos para aquilo que produz morte. E nós achamos assim, mas porquê que é tão difícil ir contra a maré? Porque a maré é fácil ir, né, com a maré, mas ir lutando contra a maré é muito difícil. E este processo de santificação é um processo que é contra a maré, contra aquilo que este mundo nos oferece, porque este mundo está condenado. Então nós precisamos de ir contra a maré e isso é necessário esforço para conseguirmos. Mas quem é que nos capacita? É Deus. Pelo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentro dos mortos, que está a habitar em nós. Vamos abrir, estou na fase final, Colossenses 3. Quero apresentar de uma forma prática como é que nós podemos vencer o pecado. Não permitir que o pecado tenha domínio sobre nós. Eu não creio que nós vamos conseguir aqui nesta vida ser 100% perfeitos sem pecar, mas eu acredito que hoje eu peco menos do que ontem. Aliás, tenho essa obrigação. E que amanhã tenho de pecar menos do que pequei hoje.
Porque a palavra de Deus me ensina que é assim que deve ser. A santificação. Este processo de não apresentar o meu membro à injustiça, à iniquidade, mas apresentar os meus membros à justiça, apresentá-los a Deus. E como é que nós fazemos isso? Colossenses 3 dá-nos aqui algumas luzes. Diz assim, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Pausa. Temos os nossos empregos, temos a nossa vida, da casa para tratar, a família, etc, etc, etc. Mas a Bíblia diz, se nós já ressuscitamos com Cristo, temos de buscar as coisas que são de cima, acima daquelas que são da terra. Se nós só pensamos em Deus e na palavra de Deus ao domingo, isso não é buscar as coisas que são de cima. Se calhar muitos de nós acordam aqui todos os dias e vai praticar um exercício físico. Ou se não é de manhã, é à noite ou à tarde ou quando lhe dá mais jeito. Mas não pode perder o seu exercício. Aposto que aqui todos os dias nós nos levantamos e durante o dia comemos até mais do que uma vez ao dia. Porque pensamos nisso. Temos que alimentar o nosso corpo. Ai, não gosto nada de me sentir fraca, vou comer. E depois de comer, agora um docinho é que ia bem. Porque o corpo está-me a pedir, apetecia mesmo aquele chocolatinho. E vamos. Então, tudo isso é normal, estamos aqui, temos que pensar nas coisas, temos que pagar as contas, não é? Mas, se só pensamos nas coisas de Deus, lá de vez em quando, uma vez na semana, não é isso que a Bíblia está a dizer. Uma das formas de nós apresentarmos o nosso corpo a Deus, os nossos membros a Deus, é pensar nas coisas que são de cima. Pense, esta vida aqui vai terminar, para uns com 80, 70, 85, 90, 100, não interessa, mas vai terminar aqui. E a sua preocupação em pagar a prestação do carro, deve pagar enquanto estiver vivo, a prestação da casa, comprar isto ou comprar aquilo, vai terminar, acabou. E o que é que vai ficar eternamente que nós nem pensamos nisso? O que é que vai ficar eternamente? O que é que nós vamos levar para a eternidade? Isso é que nós devemos pensar. Então a Bíblia nos encoraja a estarmos mais focados nas coisas de Deus do que nas coisas do mundo. Mas como é que eu estou focado nas coisas de Deus no meu emprego? Quando aquilo que eu faço é para glorificar a Deus. E se me foi dada uma tarefa, então eu faço o melhor que eu sei, para que Deus seja glorificado nisso. E isso é pensar nas coisas, não é dizer, para este patrão, que é chato, mal-humorado, ainda por cima paga mal, para ele vai ser de qualquer maneira. Isso não é glorificar a Deus e não é pensar nas coisas que são de cima. Ok? Então adiante, que é para não... Tenho aqui um exemplo para dar. Versículo 5 diz assim: mortificai, pois, os vossos membros. Mortificai é uma palavra muito forte. Mortificai. Eu devia ter trazido um cutelo. É um filme de terror, né? Que a gente vê a sombra do cutelo e vai e mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas. Então não se riam dos outros lá fora, porque todos nós já estivemos no mesmo barco. Mas agora, despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia,
da maldicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo o quê? Segundo uma boa ideia de alguém? Segundo o que a ABOC acha? Não, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine nos vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. E agora eu quero, em poucos minutos, dizer-vos como é que nós andamos no Espírito, como é que nós colaboramos com o Espírito para apresentar os nossos membros a Deus, a praticar a justiça e a não deixar que o pecado reine e domine os nossos corpos. Em primeiro lugar, já vimos pensar nas coisas de Deus. E o que fazemos, que é o final do versículo, no versículo 17, diz lá, tudo o que fizermos, em ações, em palavras, seja para glorificar a Deus através de Jesus Cristo. Fazer o nosso melhor no trabalho, fazer o nosso melhor em casa. Agora, a partir do versículo 5 diz, mortificai os vossos membros. Ou seja, nós precisamos deixar a carne morrer. Como é que você deixa morrer alguma coisa? Eu quero vos dizer como é que eu deixo morrer as minhas plantas. Eu não as alimento. Eu não cuido, não dou substrato, esqueço-me de regar. É assim, mato-as. Como é que nós podemos matar a nossa carne? Não alimentando. Se eu sei que a minha mente vai divagar para situações, se eu vir certos programas de televisão, se eu vir certas coisas na internet, então eu tenho que desligar. Eu tenho que desligar. Não posso ver. Tenho que matar. Tenho que deixar morrer aquele pensamento e aquele sentimento e aquele desejo, morrer à fome. Não vou dar o que tu queres. Não podemos ser como aquelas coisas que aparecem no Facebook. O que é que nós queremos? Ser magros. E quando é que vamos começar a dieta? Amanhã. E amanhã dizemos a mesma coisa. Mas não pode ser assim, não podemos encarar desta mesma forma o pecado. É hoje que morres à fome. Ele pode não morrer naquele dia, mas é naquele dia que ele começa a morrer. Porque é naquele dia que eu me recuso a alimentar o pecado. Nós temos um velho... Querem uma ilustração? Tenham paciência. Já viram o meu casaco? Não tem filhos assim. Eu não tenho só para ficar mais claro, não sei se isto fica gravado. Nós temos um velho homem. Eu arranjei aqui um casaco um pouco mais velho, me apareceu lá em casa e não é que seja muito velho, mas pronto, não tinha nenhum em farrapos. Alguém tinha algum em farrapos lá em casa? Ninguém guarda. Ai, obrigado. É aqui o meu encorajador hoje. Isto é o velho homem, tipifica o nosso velho homem. Calor que está. E o que é que nós temos no velho homem? Temos a nossa ira de estimação. Espera aqui. Temos a nossa ira de estimação. Temos aqui a malícia. A
inveja, andamos com o velho homem. Vimos a Jesus. Isto é a nossa carne. Nós vimos a Jesus, somos uma nova criatura. E agora? E agora há um processo. A tal da boa da santificação. O que é que nós temos de fazer? Aqui diz a palavra de Deus, veja aí no versículo 9, diz assim: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem. Alguns de nós começam-se a despir lentamente. E então, de vez em pronto, chega a uma altura, bem, vou abandonar a ira. Mas continuam assim. Outras coisas. É um processo. E a Bíblia diz: despe, tira o velho homem e veste o novo. Também é rosinha hoje. E acho que tem alguns ali os alfinetes. E o que é que a Bíblia diz depois no versículo 10? E vos vestistes do... Tenho ali os alfinetes na mala, mas pronto, vocês estão a perceber a ideia. Misericórdia, mansidão, de perdão, de amor, de bondade. E faz de conta que isto está tudo aqui preso com os alfinetes. Mas é isto que Deus quer, é um novo casaco. Mas o que é que nós fazemos às vezes? Quando nós estamos neste processo de santificação, a carne é fraca, irmãos. Então, de vez em quando, lá está o tom do ódio aqui a aparecer. A malícia, a inveja. Eu também queria ter aquilo que ele tem. E o que é que fazemos? Tentamos escondê-lo. E chegamos, por exemplo, à rua e somos muito bondosos. Obrigada, espera aí, fica aí. Somos muito bondosos com toda a gente cá fora. Mas chegamos a casa, estou farta. Despimos o novo e fica o velho. Mas não é para cobrir o velho, é para despir. É para tirar. É para não querer mais. E vestir o novo. Despe-te. E nós temos esta escolha para fazer todos os dias. Que tipo de roupa queremos vestir? Queremos vestir o velho ou queremos vestir o novo homem? Obrigada, João Tomás. Se nós queremos vestir o novo, a Bíblia diz assim. Em 2 Pedro 2,2 diz: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Eu tenho de alimentar a minha fé. Tenho de alimentar. Como é que eu vou fazer isto? A Bíblia diz assim, versículo 16: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. A palavra de Cristo. Se nós comemos é para buscar energia. Quando nós vamos comer a palavra, quando nós vamos ler a palavra, o que é que a palavra de Deus nos diz? Nós estamos a buscar energia para a nossa vida, para a santificação. E o que é que temos de fazer? Alimentar este novo homem com este novo alimento, com a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, como é que eu vou aplicar isto? Eu todos os dias tenho uma escolha. Ou visto o velho homem, ou visto o novo homem. Então eu faço como Jesus fez, quando o diabo disse assim: olha, manda estas pedras que se tornem em pães. Afinal,
se és um filho de Deus, estou eu aqui a pôr palavras, mas se és um filho de Deus, Deus não quer que tu passes fome. Então, transforma estas pedras em pães. Mas Jesus disse, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando nós estamos diante de uma situação, por exemplo, é-nos proposto uma situação onde vamos, por exemplo, trabalhar mais horas, e vamos deixar de ter tempo para a palavra de Deus, vamos deixar de ter tempo para a nossa família. O que é mais importante? Então eu tenho que dizer, não, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as minhas necessidades. Porque se Ele me deu família, é para eu cuidar da minha família. Agora uma coisa se calhar mais próxima. Eu tenho vontade de, de mentir. Como é que eu faço isso? Como é que eu controlo a vontade que eu tenho de mentir? A Bíblia diz, não mintais. Deus é verdadeiro. Então como é que eu faço? Eu uso a palavra e eu digo assim, eu sou uma filha de Deus. E o Deus que está em mim é verdadeiro. E por isso, na minha boca,